Olá pessoal, recentemente eu assisti na Netflix o seriado Chosen, que é Sem Salvação. E a impressão que eu tive que Sem Salvação foi o tempo que eu tive assistindo ao seriado. Eu perdi meu tempo, pensei com meus botões, né? Mas vamos lá, né? Vamos tirar algo bom desse seriado. A série ela estreou agora em 2026, em abril de 2026, tem 6 episódios e narra, mostra uma comunidade cristã ali no Reino Unido, perto dos arredores de Londres. É dividida em 6 episódios, portanto, e fala sobre essa comunidade e a chegada de um estrangeiro ali e que acaba trazendo o caos para algo que aparentemente parecia ter ordem. O que a gente percebe, na verdade, é que não era tão ordenado assim, tão correto assim, como eles achavam que era. A série ela é protagonizada por, eu entendo assim, 3 personagens principais, né? A Rose, que é a Molly Windsor, a atriz, o seu marido Adam e a pessoa que vai interpretar o estrangeiro, que se chama Sam. Né? Esse estrangeiro ele chega na cidade, nessa comunidade, por um evento, ele está fugindo da polícia e ele acaba, não quero falar muita coisa aqui para não dar spoiler, mas ele acaba então entrando nessa comunidade. Ele não é convidado, mas ele é encontrado e depois ele começa a fazer parte, e ali ele no processo, né, de construção nesses 6 episódios, ele acaba tendo seus envolvimentos, a comunidade acaba começando a aparecer que ela não é tão perfeita assim, e ele tenta reencontrar a sua espiritualidade naquela comunidade. Que se percebe, então, assim, no desenrolar desse seriado que há envolvimento da Rose com o Sam depois, vê-se que os líderes da comunidade não são assim tão corretos, tem problemas com álcool, com violência contra a mulher, e, enfim, uma série de coisas que são também características de seita. Eles apresentam assim homens e mulheres separadas em suas atividades, principalmente religiosas, e a mulher submissa ao homem de uma maneira muito forte, muito contundente. Então tem os papéis bem definidos e tem gente que procura sair dessa comunidade, tem gente que acaba se revelando depois e mostrando que, na verdade, ali havia um monte de gente hipócrita, gente que pregava uma coisa, mas que, na verdade, vivia outra, ou pessoas que ficavam lutando contra os seus pecados internos e que depois, com a chegada de Sam, acabaram aflorando. Então isso é muito interessante, muito pertinente nesse sentido. Contudo, o arco da história ele é um pouco confuso e cheio de furos. Então nisso o seriado ele peca. Porque eu diria assim que a premissa do seriado até é muito boa. Você trabalhar como uma seita funciona, como ela se representa, como é uma dinâmica dentro de uma seita religiosa, mesmo que seja cristã. E só que o decorrer desses 6 episódios acaba aqui tendo muitos furos de roteiros que eu não vou aqui ficar explicando, porque senão vou dar muito spoiler. Mas, ainda assim, vale a pena para uma possível discussão, análise e tudo mais, né? Eu, por exemplo, fiquei surpreendido porque não sabia ou não tinha percebido que havia seitas também no Reino Unido, na Europa, que geralmente isso é muito comum no contexto norte-americano e até brasileiro, mas na Europa é um pouco mais reservado essas coisas, né? Mas eu fiquei surpreso porque geralmente o europeu quando ele há uma divergência teológica, doutrinária, de fé, ele vai para o ateísmo, mas não cria ou funda novas comunidades de fé. Já no contexto norte-americano isso é mais comum e até perigoso, como os Davidianos, como também Jim Jones e outras seitas que, se você procurar na HBO, por exemplo, na própria Netflix, você vai ver alguns bons documentários sobre o surgimento de seitas e como elas impactam na mentalidade das pessoas. Né? Tem umas características de seita que é importante lembrar, que geralmente ela se fundamenta na persona de um líder muito forte, muito carismático, que ele tem um domínio sobre essa comunidade. As pessoas o seguem cegamente. Aquilo que ele fala tem um poder de convencimento muito grande. Essa é uma característica de uma seita. A outra é que geralmente eles têm um manifesto ou um livro, uma obra literária que ela tem tanta relevância quanto a Bíblia. Geralmente essas seitas provêm do cristianismo. Então eles têm essa também essa característica
de ter um manifesto ou um livro que está em pé de igualdade na tradição bíblica. E tem essa questão também de serem fechados, geralmente são fechados para o mundo, eles não são muito abertos a que as novas tecnologias, novas formas de avanço da ciência, elas sejam implantadas na sua própria comunidade também, e geralmente são patriarcais, né? O homem tem um pleno domínio sobre as mulheres. Enfim, isso aqui é só um pequeno resumo de algumas características de uma seita. E por isso mesmo, o seriado nesse sentido é bom porque fomenta uma discussão saudável em torno disso, né? Para a gente ter cuidado, para não sermos convencidos facilmente a estarmos dentro de comunidades que promovem, eu diria até uma lavagem cerebral em seus membros, principalmente quando lida com dinheiro, com emoção, com sentimentos, e as pessoas ficam presas, cativas ali dentro dessa comunidade de fé. E outra coisa que também eu considero muito bom na série, eu diria, é a questão da fotografia. A série, apesar de ter um roteiro fraco, ela foi bem filmada. Ali no contexto da Inglaterra, tem uma fotografia muito interessante. Os atores também são bons, assim, são bem razoáveis até, eu diria, mas o roteiro não colaborou muito para isso. Enfim, mais uma vez, de bom, o seriado ele pode gerar um ótimo debate sobre o tema, e só isso, né? O que também pode também gerar é que para os incautos, os mais preconceituosos, eles podem aumentar a sua rejeição em relação à fé cristã. E para os fanáticos, os religiosos, vão dizer que a série promove perseguição religiosa, o que nenhum nem outro tem razão de ser. Eu diria que é um bom seriado para assistir como entretenimento, vá lá. Mas se tu quer ver um documentário, para ter algo mais sério, eu assisto um documentário. Mas para dizer que aquilo ali de fato é assim também, né? Então a gente tem que ter esse filtro também, não é verdade? Enfim, fica aí eu diria uma dica de série? Ah, pode ser, né? Para entreter, pode ser. Para você depois ir atrás e procurar saber como é que funcionam as coisas em relação a seitas e todo o cuidado que se deve ter, ok. E é isso aí. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e a gente se vê num próximo comentário sobre um vídeo, sobre uma série, sobre um filme que eu assisti. Um abraço e até a próxima.